Ele acordou, escovou os dentes, pegou o celular, ficou 40 minutos no Instagram. Saiu de casa atrasado, reclamando da vida, foi para o trabalho com o fone no ouvido, almoçou sem prestar atenção na comida, voltou para casa, ligou a TV, passou a noite vendo vídeos aleatórios e foi dormir cansado, sem lembrar de nada do que viveu. E o pior, ele acha que está tudo normal, mas a verdade é dura. Ele está vivo, mas não está vivendo. E se você se identificou com isso, é porque talvez esteja no mesmo ciclo, preso num ritmo que não foi você quem escolheu, fazendo coisas que não te movem, seguindo ordens invisíveis sem perceber. Pensa comigo. Quantas vezes você acordou com pressa e foi direto para o celular, sem nem lembrar o que sonhou? Quantas vezes saiu de casa, mas nem notou o caminho até o trabalho? Quantas conversas teve sem realmente escutar? Quantas refeições fez com a cabeça em outro lugar? Esse é o problema da vida no automático. Você passa por ela com os olhos abertos, mas o coração desligado. As mesmas rotinas, os mesmos lugares, as mesmas pessoas, mas sem alma, sem propósito, sem atenção. A mente vive ocupada demais para questionar e o corpo exausto demais para reagir. E o mundo virou uma esteira rolante onde todo mundo corre, mas ninguém sabe para onde está indo. É como viver em loop, preso em um roteiro que se repete dia após dia, sem pausa, sem reflexão, sem mudança. E quando você para pensar, percebe que já se foram meses, anos, e a sensação é de que tudo passou rápido demais, mas nada realmente aconteceu. É isso que está matando milhões de pessoas em silêncio, a ilusão de estar ocupado enquanto a vida vai sendo desperdiçada. Você sabe por que isso acontece? Porque viver de verdade dói. Viver com consciência exige coragem. Exige olhar para si mesmo e encarar perguntas que ninguém quer fazer. O que eu estou fazendo com a minha vida? Quem eu me tornei? Isso que eu vivo é escolha ou costume? A maioria prefere não pensar, porque pensar incomoda. Pensar obriga você a mudar, e mudar dá medo. Então o que fazem? Se distraem. Celular, séries, fofoca, comida, álcool, pornografia, tudo serve para anestesiar, para não sentir, para não refletir, para não encarar o vazio que cresce por dentro. E o que é pior, esse vazio tem nome. Ele se chama falta de propósito. Homens que perderam o sentido, que vivem como zumbis engravatados, que têm horário para tudo, menos para parar e perguntar se tudo isso faz algum sentido. E se você sente esse buraco, essa angústia, não é fraqueza, é o seu instinto tentando te acordar, porque viver no automático é confortável, mas é ali que os sonhos apodrecem, é ali que a alma adormece, é ali que o homem morre em silêncio, enquanto o corpo ainda respira. Você não sente mais prazer em nada, nem nas conquistas, nem nos momentos que antes pareciam importantes. As vitórias já não têm gosto, os dias viram um borrão. E o pior, você nem consegue mais lembrar qual foi a última vez que realmente sorriu de verdade. As pessoas ao redor dizem, você tem tudo, por que ainda se sente assim? Mas elas não entendem. Porque ter tudo fora, sem ter nada dentro, é o tipo mais cruel de vazio que existe. É como viver num mundo onde você está presente fisicamente, mas ausente emocionalmente. E aí vem a pergunta que ninguém gosta de ouvir. Será que você também está vivendo assim? Será que você também está caindo nesse abismo silencioso, acordando todo dia como se fosse só mais uma missão a cumprir, esperando a semana acabar para sentir um pouco de alívio no fim de semana, só para depois repetir tudo de novo? Ah, mas isso é só a vida adulta, todo mundo vive assim. Será? Essa é a desculpa mais perigosa que você pode aceitar, porque ela transforma o anormal em norma, transforma o vazio em rotina e te convence de que sentir-se apagado, cansado, perdido é só parte do pacote, mas não é. Isso é o que acontece quando você entrega sua mente, seu tempo e sua energia para um sistema que só quer que você produza, não que você viva. Você foi programado para ser um robô que consome, obedece e não questiona. Desde cedo, te ensinaram a correr atrás de um emprego estável, a pagar boletos, a evitar conflito, a seguir a fila.
Mas ninguém te ensinou a pensar. Ninguém te ensinou a se ouvir. Ninguém te disse que você poderia escolher um caminho diferente. E quando você tenta sair desse ciclo, logo vem alguém com a frase venenosa: você está pensando demais para com isso. Pensar demais. Pensar é o que te diferencia da massa. É o que te dá poder. É o que te devolve o controle. A verdade é simples. O automático foi feito para quem desistiu de viver. E se você está aqui ouvindo isso, é porque ainda tem algo dentro de você que não morreu. Algo que quer despertar. Aqui é onde a maioria erra. Tentam fugir do automático fazendo mais do mesmo. Trocam de emprego, mudam de cidade, começam academia, mas continuam sem se escutar. Continuam preenchendo o dia, mas esvaziando a alma. Porque não é sobre fazer mais, é sobre fazer com consciência. O erro está em tentar fugir do vazio com mais distração, mais notificações, mais redes sociais, mais promessas de motivação rápida. Só que quanto mais distraído você fica, mais longe você está de si mesmo. Agora, o acerto. O acerto é quando você para e se pergunta de verdade: o que eu estou fazendo aqui? O que eu quero sentir? O que me move de verdade? É quando você tira 1 hora do dia, só para ficar em silêncio. Sem música, sem tela, sem ninguém. Apenas você e a verdade que tem evitado. O acerto é olhar no espelho sem pressa. É dizer não para aquilo que esgota sua energia. É cortar pessoas, hábitos e conversas que te mantêm preso no modo zumbi. O acerto é buscar presença. É fazer do simples algo inteiro. É almoçar sentindo o gosto da comida. É ouvir alguém e realmente estar ali. É transformar a rotina num ato de consciência. Porque quem vive no presente, vive no controle. Viver acordado dói, mas é o único jeito de se sentir vivo. E a verdade é, você não precisa mudar tudo da noite para o dia. Você só precisa acordar. Acordar para perceber que o tempo está passando, que ninguém vai viver a sua vida por você, que seguir o fluxo só porque todo mundo faz é a receita certa para a frustração. Acordar para entender que o mundo está cheio de vozes tentando te guiar, mas a única voz que importa é a sua. Você pode continuar vivendo no automático, passando pelos dias como quem atravessa um túnel escuro, ou pode fazer diferente. Pode parar, respirar, olhar ao redor e começar, mesmo que aos poucos, a se reconectar com aquilo que te faz sentir. Porque no fim das contas, não é sobre ter mais, é sobre sentir mais. Viver com presença, viver com propósito, viver com verdade. E isso ninguém pode fazer por você. Se isso te fez pensar, então você precisa ouvir isso. Não é mudando tudo de uma vez que você transforma a sua vida. É tendo paciência para fazer o certo todos os dias, mesmo quando ninguém está vendo. Quer entender como os homens que vencem de verdade pensam e agem? Então assista agora ao próximo vídeo. O mundo pertence aos pacientes, o segredo dos que vencem em silêncio. Porque às vezes o maior poder é saber esperar na hora certa. Eu sou o Desfigurado, e essa é a voz que vem do impacto, não da aparência.